Olá, meus queridos alunos e amigos professores de língua portuguesa. Eu sou o Arne Ribeiro, professor de português, também programador na área de neurolinguística, programação neurolinguística. Então, gente, como professor de escola estadual, vice-diretor de escola estadual, estamos desde 2020 realizando um trabalho muito bacana com o plano de estudo tutorado. E hoje eu quero convocar vocês, professores do nono ano do ensino fundamental, professores de língua portuguesa, porque eu estou trazendo aqui no meu canal a correção dos PETs 2021, versão 2021. Então, se fizer sentido para você, vá lá, dê um like, inscreva-se no canal, nos acompanhe, faça com que essas mensagens, esse vídeo possa chegar ao maior número de alunos e professores de língua portuguesa, para que assim a gente tenha condição de oferecer a esses alunos mais um recurso para o seu estudo à distância. Então vamos lá? Nono ano, língua portuguesa, semana 1. A proposta desse PET é o estudo da análise linguística e semiótica, né? Mas o objeto de conhecimento principal é estudar a modalização. O que é a modalização? A modalização são recursos linguísticos que nós temos para referendar os nossos argumentos, independente do tipo de texto que nós vamos trabalhar, do gênero textual que nós vamos trabalhar. E essa modalização são palavras que vão fazer com que os nossos argumentos fiquem mais claros, as nossas ideias, as nossas opiniões, através de que tipo de recursos linguísticos? De adjetivos, advérbios, expressões que vão, então, retratar essa modalização e promover essa relação de sentido. Por isso também a proposta da semiótica, né? Que é o quê? É entender os sentidos, o emprego das palavras, qual é a relação de sentido e de significado que há na nossa língua. Então vamos lá? Vamos fazer essa correção agora super legal para que vocês possam estudar tranquilamente. Vamos lá, nós vamos passar aqui para a primeira questão. Ok. É apresentado para gente um texto de Marta Medeiros, Bonjour l'amour, né? Ao francês aí presente. Para fazer as questões de 1 a 5, é necessário que se faça a leitura desse texto. Então, você, aluno, leia o texto, tente compreender esse texto. Leitura é assim, quanto mais eu leio, mais o contexto, a ideia fica mais clara na nossa cabecinha, na nossa mente. Então, ok, vamos imaginar que vocês já leram, né? Eu não vou ler o texto todo aqui, até porque o objetivo é a correção. Então, leiam o texto da Marta e vamos partir então para a primeira questão acerca do texto. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: a modalização pode ser compreendida como uma forma de o enunciador expressar sua atitude em relação ao que ele mesmo enuncia. Então, aí já deu uma ideia para você do que é modalização, né? É a possibilidade do enunciador conseguir expressar o que pensa, quais as suas ideias, qual a sua opinião, qual é o seu ponto de vista em relação àquilo que vai ser enunciado. Então, olha aí, o enunciado já deu uma dica muito legal para vocês. Vamos continuar? Então, no trecho, é uma experiência que nos faz avaliar o que realmente tem importância na vida. Então, veja bem, esse trecho ele já está destacado, então nós vamos responder essa questão. Evidentemente que é um trecho do texto acima, mas a questão, o enunciado, nos leva a avaliar, a analisar essa expressão. Vou ler de novo. É uma experiência que nos faz avaliar o que realmente tem importância na vida. Por exemplo, o advérbio realmente, que ele está presente aqui nesse trecho, realmente, mostra que a enunciadora insiste sobre a validade do que acabou de dizer. Então, olha por que a gente chama essas palavrinhas de modalizadores. A palavra realmente, ela está fazendo o quê, a enunciadora? Ela está reafirmando, né? Ela está validando o enunciado, o que ela acabou de dizer. Então veja que esses modalizadores de discurso, eles têm essa função.
de referendar a opinião, o pensamento, a ideia do enunciador. Então, por isso que há essa afirmativa nessa questão. Vamos repetir, ó. O advérbio realmente mostra que o enunciador insiste sobre a validade do que acabou de dizer. Localize outros exemplos de palavras e locuções que, em sua opinião, são empregadas na modalização. Então, olha só, voltando no texto, quais outras palavras ou locuções? O que é uma locução? É quando eu tenho duas palavrinhas juntas, mas elas juntas, elas têm um sentido, né? Então, por exemplo, duvido de compõe uma locução, né? Certeza de é uma locução, nunca mais, para mim é uma locução. Se tem duas palavras ou mais, de maneira que ambas implicam um sentido, nós chamamos isso de locução. Certinho? Então a questão pede, além de você buscar outros exemplos de palavras e locuções que são modalizadores, destaque os efeitos de sentido que provocam. Então a proposta desse estudo pessoal, além de fazer você entender a modalização, que é entender as palavras que vão ser empregadas nesse discurso para deixar mais claro o meu ponto de vista, a minha opinião, ou enfatizar isso, essas palavras, esses recursos linguísticos, que é os recursos da língua, da linguagem, através usando, né, a morfologia, as classes de palavras, por isso é chamado de recurso linguístico, eles promovem um efeito de sentido, é óbvio, e essa é a ideia mais interessante do emprego dos recursos linguísticos, é o efeito de sentido que proporciona. Então, por exemplo, busquei lá vários exemplos, você poderia responder assim, eu não sofria pelo vestido que talvez nunca me visse. Olhem só, moçada, talvez nunca me visse. Quando expressa-se essa ideia, essa palavra talvez, o que ocorre com a palavra talvez? Mostra, enfatiza ali uma dúvida do enunciador sobre o que ele acabou de dizer. Então nós teríamos, por exemplo, pegar essa frase, verificarmos aqui que o modalizador nesse caso é talvez, que é um advérbio, né? O advérbio, os adjetivos são os elementos mais presentes com essa característica de modalizadores. Então já é uma dica para você. Aparecer um advérbio, aparecer um adjetivo, principalmente os advérbios, ali é possivelmente um modalizador de discurso, ok? Então vamos lá, eu não sofria pelo vestido que talvez é uma expressão que muda ou identifica ou ratifica o pensamento do enunciador. Esse advérbio talvez, qual é o efeito de sentido dele? Quando eu digo assim, tenho certeza do que faço, é uma afirmativa, correto? Agora se eu disser assim, talvez eu tenha certeza do que eu faço. O talvez modalizou o discurso, quer dizer, reforçou ali, expressou que no meu enunciado existe um sentido, um efeito de sentido que implica em uma dúvida. Então essa palavra modificou o sentido daquele enunciado. Eu não tenho só certeza, eu talvez tenho certeza. Houve uma alteração desse discurso. Beleza, beleza? Entenderam, tchutchucos e tchutchucas? Vamos lá. Mais um exemplo que eu retirei do texto. E lamentava nunca mais colocar no dedo um anel e etc, etc. Nunca mais é uma locução, né? São duas palavrinhas com uma ideia só. Nunca expressa tempo, não é mesmo? É um modalizador negativo que está exatamente com esse sentido de um advérbio de negação. Nunca, quer dizer, não há possibilidade alguma. Então, nunca é esse modalizador e o seu efeito de sentido é um efeito de ideia negativa, de ser um modalizador negativo, reforçando ali, como eu escrevi abaixo, reforçando o medo, né? O medo
de não ter o seu anel de volta, certo? E lamentava nunca mais colocar no dedo um anel e etc, etc. Mais um exemplo, mas que para mim valia como se fosse um diamante da Tiffany. Para mim, mas para mim, né? Quer dizer, o enunciador está fazendo referência a si mesmo. O efeito de sentido aí é o quê? Que ele assume inteiramente, para mim, valia como se fosse um diamante de Tiffany. Por outro, pode ser que não tivesse esse mesmo valor. Então, olha um elemento discursivo que reforça, enfatiza algo que compõe o argumento do enunciador. Beleza? Então, para mim, por ser duas palavras juntas, é uma locução com esse efeito de sentido de assumir para si aquilo, toda inteiramente essa expressão, essa ideia. Certinho? Então, essa é a número 1. Vamos para o número 2. Número 2. Beleza. Número 2. Os advérbios e locuções adverbiais têm papel fundamental nos relatos de viagem. Claro, se é um relato e ainda de viagem, a presença dos advérbios e locuções adverbiais vão, sem dúvida, ser modalizadores importantes para ajudar no processo de entendimento e do sentido. Porque é um relato de viagem, logo vou fazer referência a lugares, ao modo como eu me atuei naquela viagem, como eu percebi, como eu senti, não é? Vou situar-me no tempo, ontem, depois, na semana que vem. Então, os advérbios são elementos importantíssimos. Eles têm essa função de modalizador do discurso. Certinho? Então, vamos, prosseguindo. Pois além da modalização, quer dizer, os advérbios e as locuções adverbiais, essas palavras e locuções são responsáveis pela expressão das circunstâncias. Claro, é uma função do advérbio exatamente mostrar as circunstâncias das coisas, né? Onde, quando, como, de que maneira, né? Isso são as expressões circunstanciais, ok? Em que lugar, de que modo, com certeza, com dúvida, enfim, tempo, certinho? O texto ele tem muitos exemplos de advérbios e locuções adverbiais. Vejamos alguns que poderiam compor, evidentemente, a sua resposta. Claro que você precisaria colocar tudo isso aqui, né? Barcelona, que é um advérbio que indica lugar, ao aterrissar, né? A maneira, até a esteira das bagagens, quer dizer, até aquele lugar. Hoje, o tempo, né? Hoje, para o hotel, quer dizer, para a circunstância qual? Lugar, circunstância de lugar, certinho? Quando, na mochila, pelas ramblas, à tardinha, tempo, né? Realmente, ou seja, tudo no texto que expressar essas circunstâncias de modo, tempo, lugar, intensidade, etc., certeza, são advérbios e quando eles forem compostos de duas palavras, nós chamamos de locução verbal, como por exemplo aqui na França, ó. Na França, essa expressão é uma locução, uma vez que ela é formada, né, pela preposição em mais a, que junto em mais a igual a na, e França, que é um lugar. Na França é a locução adverbial que expressa lugar. Beleza, beleza? Então, a número 2, basta você retirar do texto alguns advérbios e locuções adverbiais para respondê-la. Eu coloquei vários aqui, evidentemente, não precisa ser todas essas. Então, a próxima questão número 3. Vamos lá. Vamos perceber o que pergunta-se na número 3 e vamos respondê-la. Finalmente, o filé mignon da viagem, então olha só, a expressão é essa, ó, finalmente o filé mignon da viagem, e filé mignon vem destacado, que figura de linguagem constitui os termos em destaque? Bacana, figuras de linguagem são recursos muito importantes para a linguagem, para o discurso. É nós usarmos uma palavra no lugar da outra, uma palavra que tem um sentido que não é exatamente aquele, mas é comparado a algo semelhante.
amenizar uma expressão, né? Por exemplo, ao invés de dizer assim, Joaquim faleceu. Olha, Joaquim passou dessa para melhor. Joaquim, infelizmente, foi para o outro mundo, para o mundo espiritual. Ah, Joaquim morreu. Não, Joaquim passou dessa para melhor. Isso é um eufemismo para suavizar a expressão. Isso é um recurso de linguagem que nós chamamos de figuras de linguagem. Ok? Então vamos lá. Finalmente, o filé mignon da viagem. O filé mignon aqui é a carne mesmo? Aqui está falando da carne? Claro que não. Quando se fala em filé mignon é uma das partes da carne ali, do boi, da vaca, que é uma delícia. Né? Uma das melhores carnes que existe. Filé mignon, picanha. Então, quando eu digo que alguma coisa é um filé mignon, eu quero dizer o quê? Né? Que é coisa muito boa, que é coisa de qualidade. Então, filé mignon é uma expressão que está querendo, na verdade, dizer uma outra coisa. Está sendo usada com outro sentido. Vocês entenderam? Quando eu faço isso, isso é chamado de figuras de linguagem. Isso é um recurso estético de palavras que vai proporcionar um sentido mais interessante e a possibilidade de entendermos os processos de comparação. Então, na verdade, o filé mignon é uma figura de linguagem que a gente chama de metáfora. Metáfora é isso. É quando eu utilizo uma expressão, né? Filé mignon quer dizer a parte boa da viagem, não é mesmo? Então, fiz filé mignon uma comparação com a parte boa da viagem, que é a parte boa da viagem. Isso nós chamamos de metáfora. Metáfora é essa figura de linguagem que tem esse poder. Então, como nós vamos responder? Qual é a figura de linguagem? Metáfora. E o filé mignon, qual é o efeito de sentido? O filé mignon aí está querendo dizer o quê? Que é a melhor parte da viagem, a parte boa da viagem. A viagem teve várias coisas, mas o filé mignon da viagem, quer dizer, aquela parte mais gostosa, a melhor parte foi essa. Então, o filé mignon é a metáfora para se referir à melhor parte, a parte boa da viagem. Ok? Muito bem. Lá no meu canal, o Arne Ribeiro PNL, se inscreva para que você possa receber várias informações acerca de língua portuguesa e outros conteúdos bem interessantes que eu tenho lá, que tem a ver com linguagem. E vou preparar um vídeo muito bom só sobre figuras de linguagem para você, ok? Vamos prosseguir. Nós vamos nesse vídeo com a correção do PET, volume 1, semana 1, e o outro vídeo que será semana 2. Então, nos acompanhe, nós vamos dividir para não ficar muito grande. Próxima. Não nos restou outra alternativa a não ser voltar para o carro e seguir até Saint-Tropez, vida dura. Considerando o contexto do relato, que efeito de sentido causa o uso da expressão vida dura. Olha como é interessante estudar a modalização, que está relacionado a efeito de sentido. Os recursos do discurso para que o texto fique cada vez mais claro, cada vez melhor, cada vez mais bem elaborado. E a pergunta do número 4 diz exatamente isso, né? Nos pede. Qual o efeito de sentido de vida dura? O que quer dizer vida dura de fato nesse trecho lá do texto? A expressão vida dura quer dizer que a vida é dura, assim, igual uma madeira, isso, né? É uma madeira? Não. Vida dura no texto significa o quê? Uma situação difícil. Não, Arne, como você está? Não, tá duro, viu? A situação tá dura, a vida tá dura. Eu quero dizer o quê? Que a vida é dura, rija, igual a madeira, um ferro? Não. Está difícil, né? Está complicado, não está muito fácil, tá? Mesmo eles passeando, algo lá não deu certo, ok? E esse algo não deu certo, eles expressaram como o quê? Com a expressão vida dura, significando exatamente isso, que é uma situação difícil. Vamos para o número 5, estamos quase terminando essa primeira parte. Depois vocês vão acessar o outro vídeo, que vai ser a sequência dessa correção do PET nono ano, volume 1, semana 1. Número 5.
No trecho, qual trecho? Veio nos atender uma senhora de uns bem-vividos 130 anos. Ofereceu para nós o seu melhor quarto, no terceiro andar, milhões de metros de quadrado de frente para o mar. Poderíamos ter dado uma festa de Réveillon dentro do aposento. Então, olha que legal. Veio atender uma senhora de uns bem-vividos 130 anos. Olha o exagero aí, né? Para nós, o melhor quarto, terceiro andar, milhões de metros quadrados. Esses milhões de metros quadrados realmente são os milhões de metros quadrados do jeito que está falando? Medido assim, mensurado? Não, é o exagero. É tão grande, né? É quando a gente fala assim, nossa, fiquei tão feliz, tão satisfeito que eu chorei horas e horas e horas. Eu chorei pela vida toda, né? Se isso acontecesse, você ia morrer desidratado. Mas são expressões linguísticas que nos ajudam no sentido. Então, qual é a pergunta? É incorreto afirmar que, letra A, há exagero na descrição ao falar da idade da senhora, do tamanho do quarto e ao afirmar que é possível comemorar nele o Réveillon, que, de modo geral, conota um evento grandioso com muitas pessoas reunidas. Isso é incorreto? Veja que a pergunta que é a afirmativa incorreto. É incorreta, né? É incorreto afirmar que há exagero na descrição ao falar da idade da senhora? Vocês acham que isso está errado? O que vocês acham? Não, realmente é exagero, não tem. Pelo menos eu não conheço notícias de que alguém tenha 130 anos de idade, né, ainda tem essa desenvoltura toda, não é? Os 130 anos certamente está simbolizando que é uma pessoa bem velha, né? Está bem velho. Então não pode ser a letra A. A senhora devia ter bastante idade, o quarto devia ser bem grande, mas não literalmente nas proporções informadas. Certinho, né? Está dizendo exatamente isso. É uma senhora de muita idade, o quarto realmente é grande, mas é óbvio que não com milhões de metros quadrados, né? O milhão de metros quadrados foi uma forma, um recurso da língua para dizer o tanto quanto ele é grande, porque ali eu expressei, olha a modalização, expressei ali uma força, algo que diz muito sobre o meu pensamento, a minha visão, o meu argumento sobre aquele quarto. Ok, letra C. O exagero empregado pela enunciadora constitui uma figura linguada chamada hipérbole. Sim, a figura de linguagem onde nós utilizamos expressões como essas que estão nessa afirmativa, onde a gente exagera para valorizar aquela situação, essa figura de linguagem tem esse nome mesmo, hipérbole. Então está correta a letra C. Vamos ver a letra D? O modo como a enunciadora faz sua descrição pode ser definida como aquela que representa a realidade tal qual ela é. É verdade, gente? Essa senhora tem 130 anos mesmo? Esse quarto tem milhões de metros quadrados? Não. Não mesmo. A maneira como a enunciadora expressa não representa a realidade realmente como é. É apenas a satisfação, a expressão do sentimento ao se ver num quarto tão grande, tão interessante, que é óbvio, o meu sentimento interfere no meu discurso e a tendência a gente valorizar, né, esses contextos, essas coisinhas que acontecem que são boas ou não, às vezes, né? Porque às vezes acontece uma coisa que não é boa, a pessoa exagera. Houve um acidente ali, mataram-se muitas pessoas, muitas vítimas, chega lá tem uma vítima, né? Pela gravidade da coisa, ok? Então esse é o número 5, nós vamos então agora dar sequência aqui para que a gente possa realmente encerrar. Na verdade, eu vou apenas apresentar a semana 2, que vai ser a continuidade dessa prática de linguagem de análise linguística e semiótica, mas o exercício da semana 2, com a sua correção, nós veremos no próximo vídeo. Conto com vocês, inscreva-se nesse canal, o Arne Ribeiro PNL, participe desse momento, compartilhe essa correção, nos ajude, professor e aluno, a divulgar essas ideias. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até lá!